Sabe quando você já tentou de tudo para aprender inglês, mas nada realmente conecta? A gramática é chata, as aulas são repetitivas e no fim você continua travado com o seu inglês. Agora imagina destravar o seu inglês com um dos álbuns mais icônicos da história do rock, o The Wall do Pink Floyd. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica diferente de tudo que você já viu. Um jeito de aprender inglês de uma forma profunda, prazerosa e totalmente fora da caixinha. Você vai aprender inglês através da análise profunda do álbum The Wall. Você vai escutar, declamar, interpretar e criar suas próprias frases com aquilo que você aprendeu. E como resultado, você começa a falar inglês com muito mais naturalidade. Você vai entender as letras como nunca entendeu antes e ainda desbloquear oportunidades profissionais que fecharam para você por conta do seu inglês. Esse curso é para quem ama música, mas nunca se adaptou aos métodos tradicionais de ensino. Para quem já estudou inglês, mas sente que nunca chegou onde queria. Quem já perdeu oportunidades de emprego, em viagens ou até em conversas do dia a dia porque o inglês sempre foi uma barreira. E principalmente para alguém que acredita que aprender inglês tem que ser uma coisa que dá prazer e não sofrimento. Aqui, logo depois, eu vou mostrar um pouco dos depoimentos de alunos que já aprenderam comigo para você também ver o que eles dizem sobre o meu método de ensino. Hello! I am Cassie. Adorava as aulas, a gente praticava inglês de uma forma bastante leve, alegre, divertida. Foi muito legal para mim, importante manter o aprendizado e a prática do inglês no dia a dia, sempre de uma forma muito dinâmica. Eu super recomendo o professor Chris. Hi there, Marcos here. Então galera, tô aqui para falar um pouco do Chris, cara que super divertido, te deixa muita vontade para desenrolar seu inglês nas aulas. Em pouco tempo, com muita brincadeira, você vai destravando. Cara, fera, bora fazer uma aula, galera. Hello everyone, my name is Mariana e eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência como aluna do professor Chris. Eu tive aula com o Chris em 2017 e essa era uma época que eu ainda não falava muito inglês, eu não tinha tanta experiência trabalhando com clientes de fora, então o meu inglês ele era um pouquinho travado, especialmente na parte de conversação. E as aulas com o Chris fizeram excelente trabalho em me destravar, tirar essa vergonha de falar, porque eram aulas leves, eram aulas com brincadeiras, didática mais leve, com música. Não parecia uma aula, eu me sentia muito confortável falando e errando e aprendendo. Continuei meus estudos depois. Eu percebi que depois das aulas dele foi onde eu tive a minha evolução. E eu recomendo com certeza para todo mundo. Para mim foi essencial na minha evolução. E agradeço ao professor Chris por essa oportunidade. Hi, my name is Vitório Razeira e eu comecei a estudar com o professor Chris de 2014 a 2016. A grande diferença que eu vi na aula dele foi como eu me sentia à vontade para fazer perguntas e principalmente para cometer erros. E essa confiança que eu adquiri dentro da sala de aula foi extremamente essencial para que eu pudesse começar a praticar o inglês fora da sala de aula, o que me levou a querer viajar. Então acabei indo para a Austrália, para a Ásia, Europa, e hoje estou fazendo o processo de imigração para a Austrália. Nesse processo a gente tem que fazer uma prova de proficiência em inglês, eu fiz o PTE, e graças aos primeiros passos que eu dei junto com o professor Chris, a toda a confiança que eu tive e adquiri nas aulas dele e a prática, eu consegui tirar nota máxima nessa prova, o que está me permitindo hoje migrar e poder ter a opção de morar aqui na Austrália. Então eu tenho muito a agradecer ao Chris, eu recomendo demais as aulas deles, porque essa sensação de lar e pertencimento que eu tive nas aulas dele não tem preço, porque foi realmente onde abriu todas as portas para que eu pudesse sair e explorar o mundo por aí. Hi Peter Chris, my name is Laura, eu tô em Bellagio, na Itália. Quando eu me mudei aqui para a Itália em 2018, foi onde eu entendi e percebi que esses 2 anos de aula com ele valeu muito a pena. E principalmente pelos feedbacks externos e também por eu me sentir segura com tudo aquilo que eu aprendi. Foi onde eu botei em prática. Então, o primeiro lugar onde eu trabalhei foi aqui em Bellagio. E aqui, por ser uma região muito turística, o inglês é mais do que fundamental, né? Então, pelo fato de eu ter um nível intermediário do inglês, eu consegui trabalho na primeira semana. Eu trabalhei num hotel e nesse hotel tinha uma sorveteria. E nesse hotel, trabalhando nesse hotel, eu tive a confirmação, eu me sentia segura que o meu inglês era suficiente
E eu tive também um episódio muito divertido. Um cliente me perguntou se eu era de Nova York. Gente! Mas ele perguntou se eu era de Nova York. E eu disse, não, eu sou brasileira. E ele respondeu, você tem um ótimo sotaque. Acredito que com as aulas do professor Chris, ele não soube somente transmitir o saber, né, o conhecimento do inglês, mas ele transmitiu também o sotaque do lugar, a cultura do lugar, até porque as aulas dele eram aulas muito dinâmicas. Na verdade, nem pareciam aulas, eram aulas dinâmicas em que ele trazia para nós também a cultura, os memes. Então, para mim, as aulas dele sempre representaram muita alegria, dinamismo, total dinamismo, porque ele estava do nosso lado realmente, ele se sentava ao nosso lado. Então, ele parecia ser o amigo que sabia falar inglês e que estava dividindo as experiências dele com nós. Foi realmente uma experiência maravilhosa, eu recomendo para todo mundo. Se vocês tiverem dúvida se devem ou não fazer a experiência com ele, do meu ponto de vista, façam, porque não tem como se arrepender. Os resultados que eu obtive foram maravilhosos. A experiência dele como professor é uma experiência muito dinâmica, jovial, principalmente atualizada. Então, eu recomendo muito o professor Chris. Eu sou professor de inglês já faz mais de 16 anos e eu falo 6 idiomas e a grande maioria deles eu aprendi através da música. A música sempre foi meu mapa, foi o jeito que eu encontrei de entender o mundo e as pessoas. E quando eu escutei o The Wall pela primeira vez, eu percebi que aquilo não era só um álbum, assim uma jornada, uma conversa sobre medo, isolamento e coragem. Foi aí que eu decidi criar o English Beyond the Wall. Um método para aprender inglês através da arte, da emoção e do significado profundo das palavras. Para mim, o jeito errado de aprender inglês é ficar decorando um monte de gramática, um monte de regra, um monte de vocabulário. Você entende, mas não fala. Estuda, mas não sente. O jeito certo é se envolver com o idioma, se emocionar com ele, viver ele. E é exatamente isso que acontece quando você mergulha no The Wall. Cada faixa é uma lição, cada letra é uma conversa. Cada verso é uma forma nova de se expressar. Dentro do curso, você vai passar pelas 26 faixas do álbum. Cada uma dessas 26 faixas vão ter 5 vídeos, 5 etapas únicas dentro delas. Primeiro, a escuta ativa, entender o som e o ritmo do inglês. Segunda, a declamação, trabalhando a pronúncia e a musicalidade. Terceira, a interpretação, mergulhar no significado das letras. 4, é a gramática, então você vai entender o porquê de cada coisa que está sendo colocada ali na música. E a quinta é a criação, onde você vai criar suas próprias frases em inglês usando aquilo que você aprendeu. São mais de 130 vídeos de 2 a 15 minutos para você aprender no seu tempo. O English Beyond the Wall está com acesso vitalício e garantia de 30 dias. Ou seja, se você não gostar, não aprender, não sentir diferença, eu devolvo 100% do seu investimento. E para essa turma você ainda leva o e-book exclusivo, e-book do English Beyond the Wall, onde você vai ter todas as traduções, interpretações, curiosidades, tanto da música quanto do inglês e interpretações profundas, todas feitas por mim. Então, se você quer destravar o seu inglês de uma maneira artística, prazerosa e leve, clica nesse botão aqui e leva o English Beyond the Wall para casa. Você vai perceber como aprender inglês pode ser tão emocionante quanto escutar sua música favorita. Depois que você entrar no curso, você já começa na faixa 1, que é In The Flash, e eu garanto, depois de 10 minutos, você nunca mais vai ver o álbum The Wall e nem o seu inglês do mesmo jeito. English Beyond the Wall, o inglês que se sente, o inglês que se vive.